você não está no momento, Ele é soberano. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Kátia, sou casada com o evangelista Rafael Romão e eu quero estar aqui hoje para poder dividir com vocês o meu testemunho sobre como Deus me tornou mãe, estéril, mãe de filhos. Antes de começar, eu gostaria de deixar para os irmãos um versículo em Gênesis capítulo 18, versículo 10. O versículo ele diz assim: E um deles lhe disse: Certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: Por que Sara se riu? Dizendo: É verdade que eu sou velha, darei à luz a um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Bom, irmãos, eu e o Rafa somos casados há 15 anos. Nós casamos em 2005, ambos com 21 anos. Eu sempre desejei ser mãe, sempre foi o meu sonho ser mãe, e nunca achei que eu teria dificuldade para isso acontecer. Os 2 primeiros anos de casados nós não tentamos ser filhos, nós queríamos tomar conta dos nossos projetos pessoais, de trabalho, de terminar os estudos, etc. Porém, de 2007 em diante, a gente começou a nos planejar e a pedir a Deus esse filho. Nós tentamos por 8 anos esse filho. Durante esse período, nós passamos por vários médicos, muitos médicos que diziam que não era nada, que não era pra gente se preocupar. Apesar disso, a gente se preocupava já bastante, porque a gente achava que estava demorando muito. A gente começou a procurar sobre o assunto e via que 1 ano, 2 anos era normal, mas 7 anos já era muita coisa. Nós recebemos promessa nessa época de Deus, nesse meio tempo, entre a espera desses anos, que a gente teria filhos. Bom, nesse meio tempo eu também recebi uma promessa dizendo que nós iríamos confundir os médicos e que Deus nos capacitaria a ter filho, a ser pais, que nós iríamos gerar uma criança. E eu não entendi o que Deus quis dizer com aquela promessa, mas nós decidimos confiar, continuamos buscando. Só que apesar de confiar em Deus, a minha fé começou a esfriar, porque eu comecei a ver as minhas amigas que tinham casado na mesma época, tendo filhos, uma engrávida de gêmeos, outra engravidava de trigêmeos, outra ligava dizendo que estava grávida de um só. Eu comecei a comprar vários presentes para amigas que estavam grávidas, e a cada presente que eu comprava, eu entristecia mais o meu coração, porque aquele presente não era para mim. Porque aquele item para aquela criança não era para mim, e eu desejava que o meu filho chegasse logo. E a nossa espera era tanta que eu pedia para Deus o motivo. Depois de um tempo, eu já só queria saber o motivo, porque eu não tinha filho. Eu queria saber o motivo que Deus não nos presenteava com aquilo. Eu pedia para Deus nos apresentar um médico que mostrasse pra gente o que era. Porque a gente fazia exames e os médicos diziam que era problema hormonal, uns diziam que não tinha nada, era falta de vitamina, mas nunca tinha um motivo totalmente definitivo, que a gente pudesse agir naquele motivo. Com isso, a gente resolveu buscar um especialista em reprodução humana, e esse especialista pediu vários exames para mim e pro Rafa, e a primeira vez que a gente sentou ali, ele já olhou para mim e já falou: olha, eu desconfio que você tem endometriose, mas vamos fazer vários exames. E eu fui, fiz todos esses exames, e o dia que eu sentei para mostrar para o médico o resultado daqueles exames, foi como perder o chão embaixo dos nossos pés. Porque o médico começou a listar ali não só um problema, mas vários. Ele falou, olha, o médico começou a listar ali: olha, você tem endometriose profunda, você tem baixa reserva ovariana, suas trompas são totalmente
inutilizáveis, né? A endometriose, ela acabou com as suas trompas, então esse é um dos motivos que você não conseguiu engravidar até agora. O seu último leriano está muito baixo, então você está em pré-menopausa. E eu recomendo que você tire as suas 2 trompas e para vocês engravidarem somente com fertilização in vitro. E aquela foi uma tendência muito forte para mim e para o Rafa, porque a gente primeiro eu saí dali acreditando que aquilo era impossível, porque eu acreditava que Deus iria me dar um filho de uma forma natural. Eu não aceitava que Deus ia fazer com que eu passasse por uma reprodução humana, um tratamento de fertilização ao qual a gente não tinha dinheiro para fazer, para poder realizar os nossos sonhos. E foi um momento de conflito muito grande com Deus, um momento muito de sofrimento para os dois, que a gente precisou passar por isso, a gente precisou entender tudo isso. Em 2013, pela recomendação do médico, eu retirei as 2 trompas. Em 2014, eu fiz o meu primeiro processo de fertilização in vitro e esse processo deu negativo. A gente investiu tudo que a gente não tinha financeiramente nesse processo, emocionalmente nesse processo, e infelizmente em outubro de 2014 a gente teve o nosso negativo. E esse negativo ele foi para nós como se a gente estivesse enterrando um filho. Aquele momento foi um momento que todas as minhas forças para lutar, as minhas forças, não as forças de Deus, elas caíram por terra. E eu cheguei a duvidar de Deus, tamanha a minha tristeza. Eu entrei em uma depressão tão profunda por conta desse negativo, que eu cheguei a duvidar de Deus e eu cheguei a falar para Deus, olha, até o momento que eu faço o tratamento e coloco o que o médico coloca o embrião dentro do meu útero, o homem pode agir. Mas a partir dali só o Senhor poderia agir. Só o Senhor dá a vida. E se eu não consegui engravidar, foi porque o Senhor não quis. Então é culpa do Senhor. Insolente. Eu costumo dizer que eu sou insolente. Fui insolente nesse momento, porque eu confrontei Deus, eu culpei Deus. E quem sou eu para culpar Deus? E eu entrei numa tristeza tão profunda que fez com que a gente se afastasse de toda a família, reuniões, cultos, qualquer lugar que me convidassem, a primeira coisa que eu perguntava é se teria criança ou alguém grávida ali naquele lugar. Porque a minha depressão não permitia com que eu convivesse com outras pessoas que tivessem filho também. Eu olhar para pessoas com filhos brincando ou grávidas era como se olhar para minha incompetência. Eu comecei a achar que aquela incompetência era do meu corpo e que Deus não estava ali para lutar junto comigo. E o pior de tudo dessa situação é que o momento que eu falo para Deus que a culpa é dele, eu também afasto ele de mim. E falo para ele que eu não quero a ajuda dele ali para poder cuidar, que eu não queria a ajuda dele para me ajudar a resolver aquele problema. E eu me senti muito vazia em toda a minha vida espiritual. Foi a primeira vez que eu afastei Deus, e eu afastei Deus no momento de maior tristeza das nossas vidas. Mesmo depressiva, mesmo sem força de vontade de estar buscando Deus, eu já ouvi o que Deus estava falando comigo, sem acreditar, sem muita fé. De vez em quando eu ainda ia à igreja. E um dos cultos de Santa Ceia, que foi no domingo de manhã, eu lembro que eu cheguei no culto e falei para Deus, olha, um pouco de fé que eu tenho, sabe, aquela fagulha ainda, tira esse desejo do meu coração. Tira esse desejo do meu coração porque eu não aguento mais desejar ser mãe e não ter capacidade. Desejar ser mãe e o meu corpo não aguentar. Então eu peço para o Senhor nesse momento que o Senhor tire esse desejo do meu coração, que se não for da sua vontade de gerar uma criança, que o Senhor me oriente e me mostre o que o Senhor quer. E aquele culto Deus falou tremendamente comigo. A minha fagulha permitiu com que Deus falasse comigo e que o meu coração se abrisse para ouvir o que Deus queria falar comigo. E a primeira coisa que Deus falou para mim ali era: você só me ama se eu te dou um filho? Quem sou eu? Qual o meu tamanho para o tamanho do que eu posso fazer diante do que eu posso fazer na sua vida diante da sua esterilidade? Se eu quiser te dar um filho, eu dou. Se eu não quiser dar um filho, eu não dou. Mas eu vou continuar sendo Deus na sua vida. E você deveria me servir da mesma forma, independente de se eu fizer o que você está pedindo ou não. Então me busca primeiro. Me mostra primeiro quem eu sou na sua vida, o meu tamanho dentro da sua vida, e eu vou fazer na sua vida o que for da minha vontade.
E ali Deus restaurou meu coração de uma forma que eu saí muito leve dali. Eu chorei muito aquele culto. Eu pude abraçar Deus de novo, ser consolada por Deus novamente. Após aquele culto, eu consegui me aproximar de Deus e consegui criar novamente um relacionamento com Ele e entender o papel dele, aliás, o meu papel em tudo isso. E eu passei a colocar a Deus acima de tudo. Eu passei a pedir para Deus fazer a vontade dele. E um dia, uma oração, eu falei para Deus o seguinte, eu falei, olha, Deus, eu ainda quero ser mãe, mas eu quero mais o Senhor do que ser mãe. Então, a partir desse momento, eu não vou mais mover nenhum dedo para isso. Eu peço para o Senhor que a partir desse momento, que se o Senhor quiser que eu seja mãe, se for da sua vontade, que o Senhor prepare tudo. Mas que eu não precise ir atrás de nada. Então, se eu tiver que gerar, o Senhor vai conceder que eu gere naturalmente ou que eu faça outra fertilização. Naquele momento, nós não tínhamos condições financeiras de fazer outra fertilização. E nem emocionais também. Eu falei, se o Senhor quiser que o Senhor vai preparar tudo. O Senhor vai mover todas as montanhas, mover tudo o que for necessário. E aí, passou algum tempo, uma amiga me ligou e falou pra mim assim, olha, Kátia, uma amiga, ela é advogada, e falou, olha, Kátia, eu tava analisando o seu caso, o que aconteceu com você, o motivo que você não pode engravidar, e eu verifiquei aqui que existem algumas pessoas que entram na justiça e solicitam pro convênio pagar o tratamento, e é possível fazer isso no seu caso. Eu falei, olha, eu não tenho condição de fazer isso agora. Eu falei, tem certeza? Duvidei um pouco até dela também. E ela falou assim, não, tenho certeza, eu vou atrás pra você. Eu vou fazer pra você e não vou cobrar nada. E aí, ela foi atrás pra mim de tudo, de todos os papéis. Ela foi atrás de tudo que era necessário. E na verdade, ela até às vezes me empurrava um pouco, ela brigava comigo até, você não mandou esse documento, não mandou esse exame. E muito rápido, menos de um mês, ela me liga um dia e fala assim, olha, Kátia, saiu a sua liminar, você pode fazer o tratamento, já pode começar o tratamento. E na hora a gente não acreditou que aquilo era possível, mas saiu a liminar, possibilitando que a gente fizesse o tratamento, pagando todas as medicações. Para vocês terem uma ideia, só de medicação eu gastaria 12 mil reais, entre os hormônios e tudo que eu precisasse. E na clínica que a gente tinha escolhido, com o médico que a gente quisesse, e Deus preparou tudo. E aquele tratamento foi totalmente diferente do primeiro. Eu fui para aquele tratamento muito mais tranquila e confiando em Deus, não confiando no meu corpo, não confiando só em médicos, mas também confiando que independente do que acontecesse, Deus era Deus. E em agosto de 2015, eu tive o meu positivo. Eu tive ali o exame de sangue que dizia que eu estava grávida. Para honra e glória do Senhor, Deus me possibilitou gerar uma criança e eu engravidei. E tudo foi preparado por Ele. E ali a gente começou a viver o sonho da gravidez e curtir cada momento. Eu curtia os enjoos, eu curtia o aumento de peso, eu achava tudo maravilhoso. Eu passava mal e falava assim, eu tô passando mal porque eu tô grávida. Pra honra e glória de Deus, eu tô grávida. É simples, assim. Eu não sei explicar para o Senhor, para os irmãos, que até aumentar o peso, que era uma coisa que me incomodava muito, naquele momento não me incomodava. Bom, com 9 semanas, a gente contou para todo mundo que não estava tão perto, anunciamos para as pessoas que a gente estava grávidos, e também com 9 semanas eu tive um descolamento de placenta, começo de aborto, que foi muito assustador, a gente quase perdeu o Nicolas, tive que fazer repouso, fiquei de repouso por mais de 30 dias, mas me recuperei, e aí a gravidez começou a seguir normal. Eu tinha tudo normal, todos os exames, não tinha diabetes, não tinha pressão alta, estava tudo correndo normal. Com 26 semanas o meu corpo começou a inchar muito, e aí eu comecei a ter alguns sinais de pressão alta, o que me levou a ser internada com 29 semanas logo. A gente correu para médico entre 26 e 29 semanas, foi a gente costuma dizer que foi uma ladeira abaixo, porque eu comecei a cair todos os meus níveis e foi preciso me internar. E aí eu fiquei internada e eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Para mim, estava internada só para descansar, que era quase a mesma coisa que tinha acontecido no começo da gravidez.
Então, mesmo internada, eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo comigo. Eu estava achando que era tudo normal. E teve um dia que eu perguntei pra médica, eu falei, doutora, ela passou numa das visitas à noite, estava só eu e ela. Como eu estava internada na UTI, o Rafa não podia dormir comigo. E aí eu falei, doutora, tá tudo certo, né? Eu tô aqui pra descansar e o nosso plano de parto normal tá correndo tudo certo. Ela falou, Kátia, a gente tem que conversar. E aí a médica teve uma conversa muito séria pra mim, explicou sobre o sofrimento fetal do Nicolas, explicou sobre a situação dele que era muito grave, que a minha situação era grave, que além de todos os problemas que eu já tinha pra engravidar, eu também tinha trombofilia, eu tava em um caso de pré-eclâmpsia, e que era um risco grande tanto pra mim quanto pro Nicolas. Então ela falou pra mim o seguinte, olha, vai chegar um momento que eu vou virar pra você e vou falar assim, vai ter que acontecer o parto agora, e você vai ter que confiar em mim. Porque quando eu falar isso é porque não tem mais jeito. A gente vai ter que correr pra fazer. Então talvez não dê pra esperar pra você ter uma cesárea acordada. Parto normal descarta, não é possível. E aí eu chorei, mesmo chorei a noite inteira. E aí quando foi no sábado de manhã, eles vieram fazer mais um dos exames. O Nicolas era monitorado com cardiotoco, com ultrassom, de 3 em 3 horas. Então tinha toda hora alguém dentro do quarto comigo, mesmo durante a noite. E aquela noite o Nicolas tinha ficado muito ruim. E aí quando foi de manhã, a médica entrou e falou assim, olha, a sua médica caiu fora e ela quer falar com você, não vai tomar banho. Espera a médica. E a médica entrou e falou assim, bom, lembra que a gente conversou ontem? Aconteceu. Eu vou fazer o parto amanhã, às 9 horas da manhã. Eu só não vou fazer hoje, porque hoje o risco é muito maior pra você, por conta da medicação que você tá tomando, que é enoxaparina, do que pro Nicolas. Então a gente vai tentar segurar o parto até amanhã para você ficar no mínimo 24 horas sem essa medicação. E aí, irmãos, aí foi só choro, foi muito medo, foi muito pavor. Eu tinha pedido pro Rafa descansar aquele sábado em casa para ele ir mais tarde pro hospital. Ele tava a semana inteira indo trabalhar, indo me ver de noite e chegando em casa tarde. E aí eu falei, como que eu vou contar isso pro Rafa agora, né? Porque a primeira pessoa que eu queria falar era com ele. E acabei mandando uma mensagem pra ele, falando, olha, eu mudei de ideia, eu queria que você viesse pra cá. E ali o Rafa chegou, a gente chorou o sábado inteiro. Quando foi no domingo, 7 horas da manhã, mais uma vez sendo monitorada, todo mundo começou a entrar no hospital e foi uma correria, porque daí o Nicolas tinha piorado muito mais. Então o risco maior ali era o Nicolas e não era só eu. E aí correram pra fazer um parto. Foi um parto super demorado, porque eu tinha o risco de ter hemorragia no parto. E o Nicolas também, né? E eu lembro a médica falou pra mim assim, olha, você fica calma, porque pode ser que na hora que ele nascer ele não vai chorar. E a gente vai correr com ele pra incubadora. E eu deitada ali, na hora de subir pra sala de cesárea, vendo meus parentes ali, meus pais, meus sogros, cunhados, eu falei pra Deus assim, olha, se o Senhor puder permitir que eu só conheça ele, pode me levar. Não tem problema. Eu quero pelo menos conhecer o meu filho. Eu já vou saber que o Senhor me deu um filho, que o Senhor cumpriu a sua promessa de me fazer mãe. Bom, o parto foi um parto difícil, demorou mais de 1 hora. O Rafa ficou me esperando mais de 1 hora para poder entrar, porque eles tentavam controlar a minha pressão e ao mesmo tempo controlavam o Nicolas também. O Nicolas nasceu às 9 horas e 26 minutos. 26 minutos, mãe não esquece essas coisas. Pesando 1,215 kg, com 37 centímetros e meio, e para uma glória de Deus ele chorou. E aí o Nicolas, ele subiu para UTI, e UTI neonatal, e eu voltei para UTI, porque eu tinha que ser monitorada ainda, então eu não vi o Nicolas no primeiro dia, não pude pegar o Nicolas, que acompanhou tudo foi o Rafa. Eu vi o Nicolas muito rápido. As fotos que a gente tem são fotos que foram muito rápidas, que foram tiradas ali de segundos, mas que já me proporcionaram eu me tornei mãe. Aí eu já podia agradecer a Deus. E eu lembro que os primeiros dias, assim, eu fiquei meio aérea, assim, sabe, sem entender muito. Eu lembro que do Nicolas, que ele foi pro CPAP, que é um intermediário, mas logo ele teve uma piora muito grande, e aí ele teve que ser entubado e colocaram um monte de tubos nele, e um monte de catéter, e um monte de coisa para ele poder receber alimentação. E para resumir para os irmãos, o Nicolas ficou internado 48 dias. Nesses 48 dias ele teve muitas intercorrências.
E eu lembro que eu chorei, eu sofri sim, mas em nenhum momento ali eu duvidei que Deus tinha um propósito em tudo. Em nenhum momento eu duvidei que o Nicolas fosse sair daquele hospital comigo. Com 41 dias, a alta do Nicolas estava marcada. Ele iria para casa e ele teve uma piora muito grande. Descobriram no hospital que ele tinha uma hérnia e ele também tinha alergia à proteína do leite. E aí o Nicolas estava na semi-UTI, já com roupinha, pronto para vir embora, teve que voltar pra UTI, correndo. E aí eu lembro de um monte de médico em cima dele, chamando gente de tudo quanto é canto. E foi apavorante ver todas aquelas pessoas em cima e não sabia o que ele, sabe, tentando descobrir se era só isso que ele tinha, se ele ia ter que passar por cirurgia, não deixavam eu ficar na sala, e eu escutava o Nicolas berrando, gritando. E eu lembro que eu falei, Rafa, pede oração pra igreja, porque agora parece que a gente chegou no momento mais difícil de tudo que ele passou até aqui. E eu não aceito isso. Eu comecei a ficar 20 horas dentro do hospital nesse período para poder ver a melhora dele. A pedir que os médicos não afastassem ele de mim, que deixassem a gente ficar perto. E aí o Nicolas, que tinha piorado muito daquele domingo, que chegou para dar 41 dias, quando deu uma semana não era o mesmo Nicolas. Tinha ganhado peso, a hérnia sumiu. Eu abri um parênteses aqui, nessa minha oração eu falei para Deus assim, olha, se o meu filho tiver hérnia, não é algo grave, mas eu não vou suportar ele ter que passar por uma cirurgia aqui dentro. Então, que o Senhor possa permitir que a gente saia daqui sem essa cirurgia. E que a gente vá para casa e depois a gente cuida disso, se for da sua vontade. E aí se passou uma semana, né, 7 dias, o Nicolas não tinha mais hérnia. E eles não entendiam. E eu tinha uma foto que mostrava a hérnia do Nicolas. A gente tinha feito o primeiro banho do Nicolas, a gente tinha filmado tudo e tinha uma foto que te mostrava a hérnia dele ali. Se a hérnia dele tinha sumido e ninguém achava. Ele realmente tinha alergia à proteína do leite. E o médico falou assim, não, isso dá pra você cuidar em casa, eu vou dar alta pra vocês. Então, no dia 9 de abril de 2016, o Nicolas nasceu de novo. E a gente teve alta e foi com ele pra casa. E hoje o Nicolas tem 4 anos de idade. O Nicolas não tem mais alergia à proteína do leite. O Nicolas não tem nenhuma intercorrência referente à prematuridade, ele não ficou com sequela nenhum. Ele cumpriu todos os marcos no prazo certo, coordenação motora, de fala, de tudo, tudo. O Nicolas é uma criança normal, que às vezes a gente hoje até olha e esquece que ele foi prematuro. E o melhor de tudo isso é que eu falo que hoje, quando eu cheguei em casa, eu achava que por eu ter me afastado da minha família, por eu não ter sido presente na vida dos meus cunhados, quando nasceram os filhos dele, dos meus amigos, eu achava que o Nicolas não receberia um carinho e que as pessoas não iam querer vê-lo, sabe? Você vai em casa conhecer. E pelo contrário, o Nicolas ganhou muito carinho, ganhou muito. Ele ganhou muito carinho de todas as pessoas. É isso, acho que não tem outra palavra que traduza. E eu agradeço muito a minha família, eu agradeço muito a igreja que orou por nós, a minha família que não desistiu de mim. Mas acima de tudo eu agradeço a Deus, porque mesmo quando eu desisti dele, ele não desistiu de mim. Mesmo quando eu falei pra Deus, Senhora, se afasta de mim que a culpa é sua, Deus não desistiu de mim. E ele me tornou literalmente estéril, mãe de filhos. Se eu pego todo o meu quadro, era impossível eu ter um filho. E a trombofilia, por eu não ter tratado ela durante a gravidez, era impossível eu ter ido até o fim com uma gravidez. E Deus permitiu que eu fosse. Então esse é o meu testemunho, e eu falo que o Nicolas é a minha prova de que Deus não se esqueceu de mim, Deus não desiste de mim. Então eu quero deixar para os irmãos novamente o versículo, o final, que é o Gênesis 18, versículo 14, que ele diz, há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Não há nada impossível para o Senhor. E o Nicolas é a prova disso na minha vida. E eu tenho certeza que na sua vida também existe algo que para você pode parecer impossível, mas para ele não é. Bom, gente, esse é o meu testemunho. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o que Deus fez nas nossas vidas. E
agradeço também a igreja pela oportunidade de poder estar contando isso. E desejo aos irmãos a paz do Senhor. E mais uma vez, obrigada.